Olá, hoje nós estamos chegando na Ilha das Bruxas. Eu não vou me arriscar a pronunciar o sobrenome da Cauana, como eu sempre fujo quando tem esses sobrenomes aí do Sul. Eu vou pedir para ela falar o nome completo e me explicar por que Florianópolis é considerada a Ilha das Bruxas. Tudo bem, Cauana? Se apresente, por favor. Fale um pouquinho do Tudo núcleo que bem. você participa. Eu me chamo Cauana, eu sou estudante da UFSC, né? Estou cursando o oitavo período de História na UFSC. Cauana Hartz de Lima, então aqui é um sobrenome alemão e outro sobrenome eu acho que é português. O núcleo que eu estudo, que eu participo, é o Núcleo de Estudos Medievais da UFSC, que é o Meridiano, né? Atualmente também eu sou co-organizadora do GFEN, que é um grupo que faz parte do Meridiano também. E nesse grupo a gente trabalha com gênero na longa duração. Então é basicamente estudo de gênero ali no período antigo, período médio, na Idade Média e período moderno. Ok. Para quem não conhece, UFSC é a Universidade Federal de Santa Catarina, não é isso? Isso, aham. O Meridiano é um núcleo de estudos medievais? Exatamente, coordenado pela professora de História Medieval da UFSC. Ok. E você citou um outro órgão aí, qual foi? É o GFEN, eu sou co-organizadora do GFEN, que faz parte do núcleo, né, de estudos medievais, só que o nosso foco nesse grupo são estudos de gênero na longa duração. Então, a gente trabalha principalmente com o período antigo, com a Idade Média e com a Idade Moderna. Com foco para estudo de gênero, mas basicamente a gente trabalha muito com mito, com religião, enfim, com imaginário também. E Florianópolis, como tu tinha me falado antes, é conhecida por sendo, né, a Ilha das Bruxas. São basicamente lendas, coisas que faziam parte do imaginário aqui da ilha, né, há muito tempo. Existem alguns locais aqui que são conhecidos como locais onde existiam bruxas antigamente. Tem até um autor que tem um compilado de histórias de bruxas. Ele tem todo um livro escrito sobre as histórias de bruxas aqui da ilha. Então, Florianópolis é conhecido como a Ilha das Bruxas. Se depois você localizar aí, manda o nome e o link desse livro para mim, eu vou Sim, colocar na sim. descrição. Sim, vou te É mandar. bem, é É bem, bem legal, é bem interessante. bem interessante, até mesmo para o nosso Sim, sim. bate-papo. A gente vai falar sobre bruxas, feiticeiras, sei lá mais o que. Você que vai explicar para a gente. Um monte de coisa. Então, para começar, você é catarinense? Sim, eu sou catarinense, sou do oeste aqui de Santa Catarina, né? Sou do interior, Chapecó? mas eu moro aqui. Não, Ponte Serrada. É uma cidade bem pertinho ali de Chapecó, Xanxerê. Mas eu tô morando aqui em Florianópolis já faz 8 anos. Então já é um bom Ok. tempo que eu tô morando aqui. E há quanto tempo você está no Meridiano? No Meridiano, eu tô desde a segunda fase da minha graduação, então é mais ou menos desde 2017. Você Foi foi quando por interesse próprio ou alguém te convidou? Foi por interesse próprio, porque na segunda fase a gente tem a disciplina de História Medieval, né? E aí eu conheci a professora de História Medieval, que hoje é minha orientadora, né, a professora Aline, e aí a partir de então eu comecei a frequentar o núcleo, e a partir de então também eu comecei a frequentar o GFEM, que é esse grupo que atualmente eu sou coorganizadora. De alguma forma, depois que você começou a frequentar os dois núcleos, como é O que chama? GFEM e o Meridiano. GFEM. Mudou a tua perspectiva, a tua forma de pensar? Nossa, totalmente. Me ajudou muito também dentro da academia, né? Porque o Meridiano, tanto o Meridiano quanto o GFEN são grupos onde tanto graduandos, quanto mestrandos, quanto professores e quanto doutorandos participam, né? Então, para mim, assim, tanto na pesquisa acadêmica quanto na própria, convívio em sala de aula, né? Me ajudou bastante a conseguir produzir artigos acadêmicos, conseguir até me expressar, né? Você conseguir ter esse contato com os seus colegas, ter esse contato com alunos também, né? Porque eu estou numa graduação que é tanto bacharelado quanto licenciatura. Para mim mudou totalmente, principalmente a parte acadêmica, assim, que é o que eu mais gosto. Ok. E o que é bruxaria? Bom, bruxaria. Eu vou começar aqui, então, a nossa entrevista tentando diferenciar um pouco o conceito de bruxaria moderna, né, do período moderno, para a bruxaria que tem hoje em dia, né, que é a bruxaria mais como uma religião,
e a feitiçaria, porque são três termos que normalmente as pessoas usam como sinônimos, mas não são a mesma coisa, né? Repete para mim, repete, quais são os três termos? Tem a feitiçaria, Ok. né? A bruxaria do período moderno, que ela é ligada totalmente com a demonologia, e a bruxaria atual, né? Que é como uma religião, a bruxaria neopagã, a gente pode colocar como bruxaria neopagã. Bom, a feitiçaria nada mais é que vou dar um exemplo bem básico, assim, são os xamãs, né? A feitiçaria, ela está presente em diversas sociedades e são pessoas que, através dos elementos da natureza, modificam de alguma forma o seu ambiente onde eles vivem, né? Então, não necessariamente a feitiçaria é ligada ao bem ou ao mal, né? A gente tem, como eu já falei, o melhor exemplo, assim, são os xamãs que estão ali praticando curas, estão ali fazendo o que a gente chama de feitiços, né? E, bom, a bruxaria demoníaca, que é o que a gente vai falar agora, né? A bruxaria demoníaca, ela tem um ponto-chave que ela é ligada totalmente ao pacto com o diabo, né? Então, ela é localizada no tempo. Essa bruxaria moderna, no período moderno, ela surge mais ou menos, né, esse conceito, ali no século XII, ele se estende até o período de caça às bruxas, que é no período moderno, né? Então, eu vou falar vou falar bastante mais sobre isso depois. E, para finalizar, o terceiro tipo de bruxaria que tem é a bruxaria neopagã, que não tem absolutamente nada a ver com essa bruxaria diabólica, né? A bruxaria neopagã nada mais é que esses grupos que existem hoje em dia, que são pessoas que reivindicam para si o nome de bruxa, né? E eles seguem tradições pagãs. Então, eles seguem panteões pagãos. Por exemplo, eles seguem a mitologia nórdica, o panteão grego. Então, não tem nada a ver com o cristianismo, né? São religiões que têm a ver com um paganismo, né? O politeísmo antes do cristianismo. E tem vários, não sei como a gente chama, centros no Brasil hoje? Então, depende, né? Porque, por exemplo, tem a religião em si, uma das que é mais conhecidas é a Wicca, que é uma religião mesmo, que é baseada nesses antigos deuses. E aí existem grupos, por exemplo, de bruxas solitárias, né? Não necessariamente você tem que estar dentro de um grupo para você se considerar bruxa, né? A bruxa, essa visão de bruxa neopagã é basicamente essas pessoas que seguem os ciclos naturais, seguem os ciclos da natureza, seguem o calendário lunar, né? E basicamente honra algum deus antigo ou espíritos antigos, né? E tem várias delas andando por aí? Ah, tem muitas. Em todo Ah, local vai ter. ah. Mas elas não são malvadas não, tá? São bruxas boazinhas. Você é boazinha? Ah, eu sou muito boazinha. Ô, Tem Cauana, como ser bruxa e ser boazinha. Cauana, e quando foi, assim, eu vou pedir para você não mergulhar em profundidade, porque depois no outro bloco a gente vai fazer, eu quero trabalhar com você um pouco mais sobre a perspectiva acadêmica. Agora eu queria, Tá. nesse momento, só saber quando é que aconteceram as caças às bruxas. Bom, eu acho que normalmente quando a gente fala em caça às bruxas, as pessoas já pensam em Idade Média, né? Nossa, Idade das Trevas, foi tudo que aconteceu, tudo que tem de horrível na humanidade aconteceu na Idade Média. Só que não. O período de caça às bruxas, ele ocorre na Idade Moderna, ele começa basicamente ali por volta do século XVI, e se estende mais ou menos até o século XVII, XVIII, dependendo do local geográfico, né? Então, tem alguns locais que começaram antes, tem alguns locais que começaram depois, né? É, e não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver com a Idade Média, por quê? Porque esse ambiente propício para que o caça às bruxas fosse possível, né, para que essa perseguição ocorresse, foi construído sim ao longo da Idade Média. Só que a perseguição em si, por parte dos estados, por parte da Igreja Católica, por parte dos protestantes, foi no período moderno. Tá, e como é que é essa questão das mulheres bruxas? Bom, essa ligação, tu diz, né, das mulheres com a bruxaria. Bom, eu acho que Desculpe, é porque também, desculpa, Cauana, porque também tinham claro. bruxos homens, né? Sim, aham. Essa associação, né, da bruxaria com as mulheres, ela surge por volta do século XII. Por quê? No século XII se inicia um discurso sobre a mulher baseado em três pilares. Esse discurso, né, falando sobre a mulher, ele está baseado em três pilares, né?
nas cartas paulinas, no aristotelismo e no mito de Eva, né? Então, a partir ali, mais ou menos do século XII, começam a ser espalhados esse discurso que, digamos, colocando bem resumido assim, é um discurso inferiorizador do sexo feminino, né? Por quê? Porque a partir de então você tem essa ideia de que as mulheres, as pessoas do sexo feminino, são descendentes de Eva, né? Pelo fato de ser descendente de Eva e pelo fato da Eva, toda a culpa, né, do pecado original vindo de Eva, as mulheres começam a ser associadas ao mal. Por quê? Porque se a Eva comeu o fruto proibido, logo as suas descendentes são mais propensas ao mal também, são mais propensas ao pacto com o diabo, são mais propensas a, enfim, devem ser dominadas pelos homens, né? Então, por isso que, posteriormente, a partir do século XII, XIII, XIV, XV, é construído esse paralelo entre mulheres e a bruxaria, né? Como tu falou ali antes, obviamente também tiveram homens que foram acusados de bruxaria, né? Por exemplo, até mais ou menos no século XIV, ambos os sexos são vistos, né, como praticantes não de bruxaria em si, mas daí existem outras formas de acusações, né? A heresia, por exemplo, né? A heresia é muito forte ali a partir do século XII, as seitas, né? Então, o que viria a ser ali no período moderno, toda aquela acusação a mulheres, antes desse período, tanto homens quanto mulheres também são acusados. Porém, esse discurso contra a mulher, digamos assim, ele é um dos principais fatores para a construção da imagem da mulher bruxa, né? Mas como você falou antes, ali existiam homens também que foram acusados de bruxaria posteriormente. E essa questão, Cauana, da presença do medo, como é que você fez a leitura sobre o medo? Sim, tem um autor muito interessante, que é um historiador bem conhecido, que é o Jean Delumeau. Esse autor ele tem um livro chamado História do Medo no Ocidente. Para quem puder ler, leiam, porque é muito interessante. Ele não se baseia, ele não fala somente de bruxaria, né, de mulheres, de bruxa, mas ele faz uma história do medo no Ocidente entre os séculos XIV e séculos XIX, se eu não me engano. E aí, toda nessa história, ele conta todo o contexto social para que tanto a caça às bruxas, para que tanto a caça aos hereges pudessem eclodir, né? Aí ele traz alguns fatores, por exemplo, um dos fatores principais para a mudança na perspectiva em relação à bruxaria, por exemplo, porque até o século XII, até o século XI, mais ou menos, a bruxaria em si, as mulheres que teoricamente praticavam algum tipo de magia ou feitiçaria, elas eram vistas como supersticiosas, né? Então, por exemplo, se a gente tem relatos de bruxas, né, antes do século XII, de mulheres que diziam que saíam por aí nas noites de quinta-feira, cavalgando em bodes, junto com uma deusa, que é a deusa pagã Diana. Então, isso está localizado mais ou menos no século IX ainda, então é bem antes, né? Porém, os religiosos desse período, eles tinham uma grande tolerância para esse tipo de prática. Por quê? Porque eles não acreditavam naquilo ali, eles não acreditavam que aquilo ali era algo real. Então, eles acreditavam que, sim, era o diabo que estava tentando essas mulheres, porém, ele estava só enganando essas mulheres. Ele não estava realmente saindo com as mulheres por aí, nuas, correndo pelos bosques. Era tudo fruto da imaginação delas. Então, isso é visto como superstição, né? Mais ou menos, tem até um documento muito importante que é a Canon Episcopi, que Como fala chama? sobre Canon Episcopi. Ela foi redigida pelo, eu vou pronunciar errado, tá? Mas é o Regino de Prüm. Eu acho que é assim que pronuncia. É, ela foi redigida no século X, e essa carta, essa canon, né, essa canon episcopi, ela fala sobre esses cultos, esses supostos cultos noturnos, em honra à deusa Diana. Posteriormente, começa, tanto a imagem da deusa Diana, como a imagem de outras deusas começam a se misturar. Então, basicamente, é um culto liderado por uma figura feminina. Em alguns momentos, ela aparece também como uma figura masculina que está liderando esse culto. E esse culto de Diana, ele vai dar origem ao Sabá das Bruxas depois, né, séculos depois. Porque nesses relatos dessas mulheres, elas falavam que elas saíam à noite do corpo, né, saíam
em alma, digamos assim, não que elas saíssem em corpo físico, mas elas saíam em espírito, elas obedeciam uma figura central feminina, elas comiam nas casas dos ricos, elas, enfim, faziam várias coisas, e aí, como elas estão situadas dentro de um ambiente ali cristão, né, é um ambiente cristão, muitas vezes essas mulheres se sentiam, vamos dizer assim, culpadas, né, do que elas teoricamente acreditavam que estavam fazendo. Então, quando elas iam se confessar com os padres, elas falavam, eu estava fazendo isso, né, eu sonhei, ou eu, na verdade, eu acredito que eu saí do meu corpo, e eu fui, enfim, andar por aí com uma deusa ou com uma figura central, e outras mulheres junto comigo, né. Qual foi a tua fonte de pesquisa? Uhum. Uma das fontes de pesquisa que eu analiso, né, no meu TCC, que eu estou desenvolvendo agora, é o Martelo das Feiticeiras, né, que é uma Maleus Maleficarum, na verdade, em português, Martelo das Feiticeiras. O Martelo das Feiticeiras é um manual inquisitorial que foi desenvolvido no final do século XV pelos dois dominicanos alemães, o Henrik Kramer e o James Sprenger, e nesse manual inquisitorial existem três coisas muito importantes nele também, que ele se diferencia dos outros manuais inquisitoriais que já vinham sendo produzidos ao longo desse século, né? O século XV, por exemplo, é um século onde muitos documentos que tratavam sobre a bruxaria já estavam sendo produzidos, né? Então, a diferença do Malleus Maleficarum é que, primeiro, ele foi precedido por uma bula papal. Ela foi precedida pela bula Summis Desiderantis Affectibus, do Papa Inocêncio VIII, né, no finalzinho do século XV. E três das coisas importantes que eu falei que diferenciam, né, o Malleus Maleficarum de outros manuais inquisitoriais é que, no Malleus Maleficarum, a bruxaria ela é ligada totalmente às mulheres, né? Até então, ok, já existiam alguns documentos que falavam sobre isso, como eu falei, já existia esse discurso que, de certa forma, colocava as mulheres, né, enfim, inferiorizadas, né, em relação aos homens, já existia. Porém, dentro do Malleus Maleficarum, a bruxaria é ligada totalmente às mulheres, né? O segundo ponto é que, para o Malleus Maleficarum, todo tipo de tortura é válido. Então, se eu quero chegar a uma confissão das bruxas, tudo bem eu torturar, né? Então, a minha fonte de pesquisa é o Malleus Maleficarum, né? O Malleus Maleficarum é um manual inquisitorial que foi desenvolvido ao longo do século XV, mais especificamente no final do século XV, né? Ele foi precedido pela bula papal Summis Desiderantis Affectibus, Papa Inocêncio VIII. E duas coisas importantes, né, que tem o Malleus Maleficarum, que se diferem um pouco dos outros manuais inquisitoriais que foram desenvolvidos ao longo do século, é que no Malleus Maleficarum a bruxaria está ligada exclusivamente às mulheres, né? Por mais que esse discurso da inferiorização da mulher já vinha sendo feito ao longo dos séculos passados, é no Malleus Maleficarum que é o ponto-chave de ligação entre bruxaria e mulheres. E além disso, no Malleus Maleficarum também a tortura é algo visto como legítimo. Então, se eu for interrogar uma bruxa, uma suposta bruxa, tudo bem eu usar a tortura contra ela, né? Então, assim, logo depois que o Malleus Maleficarum foi lançado, ele foi proibido pela Igreja Católica. Só que a gente está vivendo um período de expansão da imprensa, então, por mais que a Igreja Católica proibisse esse livro, ele foi muito difundido nesse período. Então, ele foi bastante difundido e ele serviu também como base para a perseguição, não só na Alemanha, né, que é onde foi desenvolvido o manual inquisitorial, mas também em outros locais da Europa. Ok. Cauana, e como era o posicionamento dos religiosos em relação às práticas mágicas na Alta Idade Média? Uhum. Essa pergunta é bem interessante, por quê? Porque ao longo do período da Alta Idade Média, os religiosos eles tinham uma tolerância muito grande com as práticas mágicas, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo desde o começo ali do processo de cristianização. Quando ocorre esse processo de cristianização, logo ali no século IV, V, o que acontece é que os religiosos eles estavam otimistas em relação a esse processo de cristianização. Para eles, né, dentro dessa cosmovisão cristã, eles estavam expulsando o mal de terras europeias, né? Então, por mais que, isso que é interessante a gente falar aqui, por mais que os religiosos
estivessem, digamos assim, expulsando esse suposto mal de terras europeias, há também um processo de associação em relação ao paganismo e ao cristianismo. Como assim? Através do sincretismo religioso, né? Por mais que exista uma religião agora dominante, agora a gente tem uma religião dominante, uma religião que proíbe os cultos pagãos, o paganismo, ele vai sobrevivendo. Então, por exemplo, quando ocorre a proibição dos cultos pagãos, essas pessoas que honravam esses deuses, esses espíritos, elas fogem para o meio rural. Então, o próprio termo pagão, ele vem disso, né? O termo pagão é basicamente camponês, né? Porque essas pessoas, elas vão para o meio rural e ali elas continuam fazendo as festas delas, honrando os espíritos naturais que elas honravam, os deuses que elas honravam. E, ao longo dos séculos, o cristianismo, os cristãos vão percebendo que, na verdade, há uma permanência ali, né? Eles não conseguiram exterminar toda essa religião, não conseguiram terminar, acabar, né, com esse culto aos deuses. Tanto que no século VIII, por exemplo, há uma primeira associação entre a feitiçaria, né, que é esse culto aos espíritos da natureza, e a demonologia, né, demonolatria, melhor dizendo. Então, se eu não me engano, no finalzinho do século VIII, que eles começam a associar a feitiçaria com a demonologia, mas de uma forma bem leve, assim. Então, não é algo que possa se assemelhar ao que venha a ocorrer posteriormente na Baixa Idade Média, né? Mas, como eu estava te falando antes, a Canon Episcopi, né, que eu tinha citado anteriormente, ela é um belo exemplo desse posicionamento dos religiosos em relação às práticas mágicas. Porque ali a gente consegue ver, por exemplo, que eles não acreditam naquilo ali. Eles acreditam sim que o diabo está ali tentando essas mulheres, só que tudo que elas estão falando nesses depoimentos, eles acreditam que é coisa da imaginação delas, né? O diabo que está fazendo elas ficarem imaginando essas coisas. Então, as penas em relação a essas práticas dessas mulheres são penas brandas. Elas eram o máximo que ia acontecer com elas era a expulsão ali da paróquia, o máximo do máximo, assim. Então, se a gente for comparar com o que vem acontecer ao longo da Baixa Idade Média e no período moderno, a gente vai ver que é uma pena muito branda, né? Porque ali durante o período moderno a gente vai ver mulheres sendo queimadas, torturadas, homens também, né? Pessoas sendo perseguidas e muitas vezes não, a maioria das vezes eram pessoas cristãs, né? Que, na verdade, não é que eles eram pagãos e que eles estavam tentando se rebelar contra a igreja ou se rebelar contra o cristianismo. Não, eles eram pessoas que tinham... O seu cristianismo era diferente do cristianismo da igreja, entende? Então, pelo fato, se a gente for pegar, por exemplo, o caça às bruxas ocorre muito mais forte nos ambientes mais afastados. Por quê? Porque são nesses ambientes que ocorre a sobrevivência, né, de muitos cultos que ali agora, ali na Idade Moderna, não é mais cultos pagãos, não são cultos aos deuses politeístas. Eles são cultos que foram sobrevivendo e se mesclando com o cristianismo ao longo da Idade Média, e para o olhar do religioso, para o olhar do representante da igreja, aquilo ali é algo do demônio. Só que para a pessoa aquilo ali faz parte da cultura dela, faz parte do cristianismo dela. Então a gente também tem que ver toda essa diferença ali no final da Idade Média, né, da vivência do cristianismo das pessoas que vivem no campo, que é uma vivência, né, que tem muitas permanências, muito secretizado com o paganismo, e os dogmas pregados tanto pela Igreja Católica quanto também pelas igrejas protestantes, que são cristianismos e vivências diferentes. Ô, Cauana, a tua fonte principal foi o Martelo das Bruxas, é isso? Isso, exatamente. Uhum. O Martelo das Feiticeiras. Martelo das Feiticeiras. Isso, o Martelo das Feiticeiras. Em latim? É Maleus Maleficarum. Ok. E quem é que escreveu? Foi 2 dominicanos, né? Eles eram dominicanos e inquisidores. Foi um Henrik Kramer e o James Sprenger. Eles são 2 dominicanos alemães. Eu estava dando uma lida superficial, assim, superficialmente, e estava falando que antes, no início do século XV, as pessoas poderiam dedurar as bruxas, e não eram, e podiam ser punidas. Com o martelo das feiticeiras, eles eram isentos de punição, aí generalizou a caça às bruxas. Procede isso? Sim.
Isso é muito interessante, porque, como você falou, até ali o finalzinho da Idade Média, tanto acusações de bruxaria, ali a gente também tem muito uma confusão, uma crescente confusão entre bruxaria e heresia. Tem um momento ali do século XIV que tudo se confunde, então já não se sabe mais o que é bruxaria, não se sabe mais o que é heresia, né? Mas até esse período, mais ou menos, as pessoas tinham que provar. Então, se eu for acusar o meu vizinho de bruxaria, eu tenho que provar que ele é um bruxo, uma bruxa, ele está praticando aqui algo que vai contra a religião. Só Desculpa, que... desculpa, Cauana, nessa Uhum. fase dizem que muitas pessoas morreram sem ter a menor ligação à feitiçaria ou bruxaria, porque o vizinho simplesmente não gostava, por exemplo, e dedurava, não tinha Sim. punição. Uhum. Isso é no Isso se período um pouco estende ao mais à longo... frente, né? Exatamente, isso se estende ao longo de todo o período moderno. Então, aqui, por exemplo, o que acontece nesse período moderno, onde eu não preciso mais provar que o meu vizinho pratica bruxaria? Ocorreu uma briga, digamos lá, tem uma aldeia ali, ocorreu uma briga, então eu vou utilizar, o bravo com meu vizinho, vou lá e eu vou utilizar desse sistema, né, de punição, dizendo que ele fez alguma coisa. Por exemplo, meu gado morreu. Foi culpa dele, ele fez uma bruxaria com o meu gado. Sei lá, o tal brigou com o tal e o tal 2 ele morreu. Então foi o tal 1 que foi lá e fez uma bruxaria para ele que ele morreu. Então é algo que vai perdendo o limite, né? Não tem, é algo que, como pelo simples fato de eu não precisar, das pessoas não precisarem estarem provando essas práticas mágicas, até porque não tem como provar, né? Por exemplo, imagina só, a pessoa está ali sendo torturada, né? Então, a maioria dessas pessoas que estão sendo torturadas, elas não praticavam bruxaria, né? Até porque, se a gente for ver esse conceito de bruxaria, ele não existe na realidade, sabe? Até pode existir, por exemplo, pessoas isoladamente, né, que acreditavam, tipo, pensa, nossa, eu tô aqui, tô passando fome, principalmente mulheres, tá? Isso acontece muito com viúvas, mulheres mais velhas, então elas faziam esse suposto pacto em troca do quê? De comida, de carne, por exemplo, né? Então elas não vão fazer um pacto em troca de poder, de ai, ser rainha de não sei aonde, não, elas vão fazer um pacto porque elas querem comer, basicamente, né? Então tem que ver muito. Pode falar. Cauana, eu li também que, assim, algumas considerações a respeito de uma possível neurose de um dos autores em relação à sexualidade. O que você fala disso? Sim, sim. Então, na verdade, essa ideia, né, da sexualidade, ela vem bem antes, né? Então, por exemplo, existem algumas linhas dentro do cristianismo que eram totalmente celibatárias, né? E não só celibatárias, né? O problema aí não é você ser celibatário. O problema é que eles eram totalmente contra matrimônio, né? E totalmente contra essa conjunção carnal entre homem e mulher. Porque aí a gente entra muito, cai de novo naquele discurso sobre a mulher que vai eclodindo a partir do século XII, né? Então, aqui nesse momento, por exemplo, essas pessoas aí, eu não cheguei a ler sobre isso, porque um dos autores do Maleus Maleficaram, eu não cheguei a ler nada sobre isso, mas eu acredito fielmente, eu imagino que realmente ele tinha alguma coisa, porque as coisas que ele escreve ali são muito absurdas. Mas isso era muito comum, sabe? O autor que eu citei antes, que é o Jean Delumeau, do livro da História do Medo no Ocidente, ele fala muito disso, dessa repressão sexual, né? Então, por exemplo, eles estão vivendo um ambiente de total repressão sexual em relação ao sexo feminino. Então, de acordo com esse historiador Jean Delumeau, essa repressão sexual ela causa uma repulsa em relação ao outro sexo. Então, essa repulsa também é uma das bases, né, que vão dar origem a essa perseguição tão doentias, digamos assim, a mulheres, né? Ok. Ô, Cauana, você gostaria de falar mais alguma coisa que eu não tenha perguntado, que você considera extremamente relevante na tua Uhum. pesquisa? Então, eu acho importante, quando a gente for falar de bruxaria, a gente ter noção de que a ideia da bruxaria nada mais é do que uma relação entre o próprio cristianismo com essas permanências pagãs, né? Porque, por exemplo, como eu falei antes, essa permanência pagã, ela é estranha para a religião em si, né? Tanto pela religião protestante quanto para a religião católica, porque eles são dogmatários, né? Essas duas religiões, duas não, elas são mais de duas religiões, mas tanto a igreja católica quanto os protestantes, eles são dogmáticos, dogmáticos,
E quando eles percebem que lá no campo existem pessoas que estão falando de espíritos, por exemplo, aquilo ali é transformado em algo demoníaco, né? E essa ideia dessa coisa demoníaca, ela não é algo que surge ali no finalzinho da Idade Média. Isso aí surge bem antes, né? Existem algumas vias que falam, por exemplo, que os deuses pagãos, os deuses politeístas, né, os deuses romanos, os deuses nórdicos, isso lá no comecinho da cristianização, que eles eram demônios, né? Isso por uma via cristã, né? Eles observavam, né, de acordo com a sua cosmovisão, esses deuses pagãos como seres que estavam enganando esses pagãos, esses fiéis, né? E eles estavam, enfim, enganando essas pessoas estavam ali reféns, né, desses deuses, porque, por exemplo, no século VIII, é muito interessante ver essa associação entre os santos e os deuses, né? Tem todo obviamente não é uma substituição consciente de deuses por santos, claro que não, né? Mas, por exemplo, no século VIII foi proibido a oferenda aos santos. Então, a gente percebe que lá no século VIII, as pessoas ainda faziam oferendas aos santos como se eles fossem os deuses. Então, aqui só mudou a figura, mas eles continuam ainda fazendo as mesmas práticas, né, em relação aos santos. Então, quando a gente fala dessa ideia da bruxaria, nada mais é do que uma visão cristã em relação a práticas politeístas que foram perseguidas, né, ao longo ali da Antiguidade Tardia, principalmente depois ali do século V, né, mas que sobreviveram principalmente no meio rural, né, e que quando tem essa aproximação, quando tem uma coisa muito importante que eu não falei também, é que no final, ao longo da Baixa Idade Média, acontecem muitas coisas, é um período de guerra, é um período de medo, é um período de pestes, é um período de na cabeça, né, dessas pessoas existe o diabo, ele está solto, então a gente tem que tentar acabar com ele de alguma forma. E como que a gente vai acabar com algo que não é palpável? A gente tem que acabar com algo que é palpável. Então, a partir desse momento, né, o diabo ele toma toda aquela pele vermelha, chifres, é algo horripilante que está ali para causar um mal através dos seus agentes, né? E um desses agentes são as mulheres que posteriormente são vistas como bruxas, né? Ô, Cauana, eu esqueci de te perguntar, vou voltar lá. Como é que é a questão do Uhum. Sabá das Bruxas? Bom, então, o Sabá das Bruxas, né, por exemplo, o Sabá das Bruxas ele eclode mais no comecinho ali do século, vamos colocar século XVI, tá? O Sabá das Bruxas é uma ideia de que essas mulheres saíam nuas, voando em bastões à noite, né, saindo de suas casas, e elas iam para o sabá. O que é esse sabá? Esse sabá seria basicamente um ritual, uma festa, algo regado à bebida, comida, com demônios, algo bem totalmente contra essa moralidade cristã. Então, ali a gente vai ter, por exemplo, mulheres com os corpos nus, a gente vai ter, por exemplo, mulheres que estão casando com demônios. Então, pensa, é algo totalmente assustador, né, para esse pensamento, né, cristão, é algo totalmente assustador, totalmente para se repudiar, né? A gente vai ter ainda mais acusações muito piores, a gente vai ter acusações de incesto, vai ter acusações de canibalismo, né? Então, só que o importante é que essa imagem do sabá, ela está no imaginário, né? Não necessariamente as mulheres saíam fazer isso, né? Não existem provas que isso acontecia, né? Não existem provas fontes que nos digam que isso realmente acontecia. Então, o Tem o quê? sabá nada. Tem o quê? Registros, relatos, orais, Sim, escritos? Como é que é isso? sim, existem os relatos, né, através da tortura, muitos deles, que são, por exemplo, muitos desses relatos são feitos pelos inquisidores, né? Os inquisidores vão ali e captam, né, esses relatos dessas mulheres. Só que uma coisa muito interessante que a gente tem que pontuar é que normalmente esses inquisidores eles já tinham um script do que eles iam perguntar, eles já iam levando o interrogatório por um lado, que se a mulher não falasse o que eles queriam, eles já iam falando. Quando que tu fez o pacto? Mas eu não fiz o pacto. Não, tu fez o pacto. Quando tu fez o pacto? Como que é o sabá? Como que... Né? Então, ele já leva para um lado que ou você vai confessar, ou você vai ser torturado, entende? Então, é algo assim que é muito... Quando a gente analisa essas fontes que foram escritas por inquisidores, a gente tem que ver, primeiro, foram escritas por inquisidores. E não significa que eles eram malvadões, pessoas horríveis, não significa isso. Cauana, Significa que essas pessoas... desculpa, se Uhum. estendeu até que século isso?
Mais ou O Caça às menos. Bruxas? Não, Caça... a Inquisição, na verdade. Então, ele depende muito do local geográfico, mas a gente pode falar que é o século XVIII, mais ou menos. Mas depende muito do local, assim, sabe? Muito do Ok. local geográfico mesmo. Tá. Mas como eu Cauana, estava te falando aqui, esses inquisidores realmente... Pode falar. não, por favor. Os inquisidores realmente acreditavam naquilo ali. Eles não estavam fazendo aquilo ali porque eles eram malvados ou porque eram ruins, né? Então a gente tem que ver também esses dois lados, né? Entendi. Cauana, para a gente caminhar para o encerramento, você já falou no bloco anterior, mas eu vou repetir em função da relevância. Qual é a diferença entre bruxaria diabólica, bruxaria moderna, é isso? E feitiçaria? Isso. É isso mesmo? Isso, então, isso é muito importante a gente reiterar aqui de novo, né? Porque, primeiro, a feitiçaria, como eu já tinha falado antes, ela está presente em diversas sociedades, né? Aí um exemplo que eu dei foi o xamã, essas pessoas que estão ali em constante contato com a natureza, se valendo de espíritos da natureza, e não necessariamente é mal ou bom, né? Depende da cosmovisão, depende da cultura, depende da sociedade, né? A segunda bruxaria, que é essa bruxaria diabólica, é essa que a gente está falando aqui, né? Essa bruxaria que é basicamente uma leitura cristã, né? De sobrevivências pagãs, da própria feitiçaria também, que existia, né, antes do cristianismo. Essa bruxaria diabólica nada mais é do que uma mistura, né, entre sobrevivência pagã, entre teologia, entre demonologia, e que eclode ao longo do período medieval e que dá origem ao caça das bruxas ali no período moderno, né? E a última forma de bruxaria, que é a bruxaria que tem hoje em dia, são essas pessoas que se autodenominam bruxos, né? E como eu falei também, essas pessoas, elas não são, não tem nada a ver com a bruxaria demoníaca, eles não são cristãos, eles não acreditam no cristianismo, eles não são monoteístas, eles são, em sua maioria, politeístas, né? Então, tipo, existe umas religiões mesmo, a bruxaria como religião, e existem bruxas solitárias que trabalham ali com os ciclos da natureza, trabalham com entrada do, por exemplo, a entrada do inverno, a entrada do verão, quando tem uma lua cheia, né? A bruxaria, basicamente, que a gente tem hoje, é muito semelhante ao politeísmo, né? Ao paganismo, a essas religiões antigas, que estão em constante contato com a natureza, né? É basicamente isso. Ok. Cauana, queria te agradecer muito pela disponibilidade, por reservar um tempinho para conversar com a gente sobre a questão das bruxas, um assunto que é tão interessante e que é de interesse geral. Muito obrigado, um abração, viu? Muito obrigada a você, obrigada pelo convite, adorei teu canal, muito interessante a gente estar passando, né, todo esse conteúdo acadêmico para o público geral, eu acho que é exatamente isso, né, se a gente está na academia, a gente está deveria estar aqui passando para as pessoas que não têm, infelizmente, acesso à academia, né, muito obrigada pelo convite. Tá joia, um abração, obrigado. Obrigada.